Olá, você que veio nos ver aqui em mais uma live do Comitê Paulista de Controle Social da Tuberculose, aqui no projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose e Coinfecção TB-HIV. Né? Eu sou José Carlos Veloso, do Comitê Paulista de Controle Social da Tuberculose, e estou aqui com a Eri, que também é do Comitê Paulista. Oi, Eri, tudo bom? Olá, Veloso. Olá a todas, todos. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Bom, né, Eri? E aí, assim, para quem está assistindo pela primeira vez e para quem já está acostumado a assistir as nossas lives, né? A ideia do projeto é trazer um pouco à tona as boas experiências que a gente tem aí no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, com relação à tuberculose, né? Tanto as organizações não governamentais, sociedade civil, como a gestão, né? Profissionais de saúde, equipamentos de saúde, quais estratégias essa galera está levantando ainda para enfrentar a tuberculose, né? Na verdade, para a gente poder cumprir aí com as metas até 2030 de eliminação da tuberculose enquanto problema de saúde pública, né? Então, assim, a depender do território, a depender do serviço, né, a gente fica articulando estratégias e parcerias aí para juntos e juntos conseguirmos aí alcançar essas metas. Então, a nossa ideia de hoje, né, Eri, é trazer uma experiência legal, desenvolvida pela sociedade civil, né? E aí, como convidado hoje, a gente tem o Pierre Freitas, que é da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que é uma organização que eu também pertenço e que a Iri também pertence. Então, essa live de hoje ela vai ser um pouco atípica, né? A gente vai falar, todo mundo vai falar ao mesmo tempo, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas a ideia é essa, é trazer para vocês essa ideia de experiência de como que a gente, enquanto sociedade civil, articula pela eliminação da tuberculose. Oi, Pierre, tudo bom? Olá, Veloso. Olá, Eri, tudo bem? Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui hoje com a gente. Valeu, Pierre. Obrigado pela sua disponibilidade. Bom, então vamos já, né, conversar um pouquinho. Vamos só, né, dar uma introdução do que é a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, né? Para quem, né, não ouviu falar ainda, para quem ainda não conhece, né? A Rede Paulista é uma organização não governamental, né? Que começou a ser articulada lá em 2005, não é, Eri? Exato, 2005. Uhum. Que é uma grande parceira do Comitê Estadual, na verdade, eu diria a cofundadora do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo. Uhum. E o Pierre vai contar um pouco a história, a trajetória da rede, vários o Pierre projetos. vai porque você sabe que o Pierre é fundador da rede, né? Ele está na ata de fundação da rede, né? Então ele tem mais propriedade para falar do que a gente daquela época, porque naquela época eu não estava na rede em 2005. Nem eu. Em outra organização. Eu estava no comitê estadual, mas não estava na rede. Não, o comitê não é de 2007? Não, 2005 não estava, não tinha o comitê, mas eu acompanhei a formação da Rede Paulista como gestora. Eu não acompanhei. Isso mesmo, você estava na gestão, né, Eli? Eu estava na gestão. E você conta para a gente como é que foi esse pedacinho aí da história, Pierre, para a gente lá de 2005, como é que foi essa história, a formação da rede? Só para as pessoas saberem. A rede foi formada pela Nádia Faraone, né, a querida Nádia Faraone, que por conta de várias demandas ali, né, que o Estado tinha por conta da tuberculose, Estado e o município, né, tinha pelas questões do agravamento, enfim, da tuberculose, e não tinha nenhuma organização social, né, na verdade essa pauta não era muito bem trabalhada, né, no movimento social, enfim, não tinha nenhuma articulação, não tinha nenhuma instituição, de fato, que trabalhava só com essa pauta, né, sempre as questões relacionadas à tuberculose, elas foram sendo trabalhadas através do HIV, né, até porque a grande parte das pessoas que são impactadas, né, com a tuberculose, elas vivem com HIV e tem um agravamento ali da sua saúde, né, então precisava ter alguma instituição para fazer esse diálogo, fazer essa cobrança mais específica mesmo sobre as pautas de TB, e aí foi na onde a Nádia Faraone
já participando já de alguns espaços, né, tanto do Comitê Estadual, quanto do Stop TB e de várias outras iniciativas naquele momento, né, de 2000 até 2002 ali em diante, que começaram a surgir, e aí em 2005 foi na onde criou a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, né, do estado de São Paulo, que tem esse objetivo, né, de fazer essa articulação da sociedade civil, né, organizada ou não, e também de fazer uma articulação dentro do próprio poder público, né, nas suas esferas aí, nas 3 esferas, desde o nível municipal, estadual e federal, cobrando iniciativas ou articulando iniciativas que, de fato, impacte na vida das pessoas que são acometidas pela tuberculose, né? Tanto na questão da alimentação, do transporte, né? Da cesta básica, de ter um acompanhamento adequado, de ter a questão do tratamento supervisionado, né? Então, acho que foram várias iniciativas ali que a rede também contribuiu, né, nessa articulação e cobrança do poder público para a efetivação dessas políticas, né? E dessas garantias de direitos para as pessoas impactadas com a TB. Pois é, e agora você falando, a gente vai, enfim, linkando as coisas, né? A Nádia, a gente fala de tuberculose, é uma doença negligenciada, muito por conta da pobreza, desigualdade social, e veja só, por conta da fome, né? E a Nádia, ela vem de um outro movimento, né? A Nádia, ela vem lá da ação e cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, né? Sim. E ela veio com essa pegada muito da questão da fome mesmo, da alimentação, né? Tal, que afeta diretamente as pessoas em tratamento para tuberculose, a grande parte das pessoas em tratamento para tuberculose nesse país, né? Uhum. Então, ela já vem com essa pegada, né? A gente nem discutia ainda a questão dos determinantes sociais. Já era discutido os determinantes sociais na época, mas a gente não tinha isso muito organizado dentro do movimento social, né? Nem no movimento social de AIDS a gente tinha muito organizado isso. E a Nádia vem com essa discussão, né? Ela já, em 2005, ela já vem com essa discussão muito bem formulada, né? E ela era muito enfática em dizer, né, que o problema da tuberculose, um dos grandes problemas da tuberculose era a fome, era a pobreza, né? Então, ela continua sendo, né, Veloso? Esse movimento. E que continua sendo, né? Eu acho que um dos maiores questões ali, tanto no tratamento, quanto pensando na questão da prevenção, enfim, está relacionado à questão da fome e da miséria, né? Então, acho que essa nova compreensão que a gente tem hoje sobre os determinantes sociais, ela vem para contribuir nesse enfrentamento, né? Porque é isso, se as pessoas não têm nenhum direito, né, garantidos, nenhuma questão relacionada aos determinantes sociais garantida, né, e o principal delas, que é uma alimentação adequada, ela vai ter muito mais dificuldade para ter adesão ao tratamento e muito mais dificuldade para conseguir ser curado da tuberculose, né? Então, a Nádia, ela já vem por conta desse trabalho e desse histórico que ela já tinha lá na Ação da Cidadania, né, trabalhando em ações voltadas à questão da segurança alimentar, enfim, ela já trouxe essa outra compreensão, esse outro olhar para esta pauta, sim, né, sim. Que para além das outras demandas todas que essa pauta já emergia ali, já tinha necessidade, ela trouxe também esse olhar mais efetivo para a questão da alimentação, né, para essas pessoas. É importante lembrar também... Oi, perdão, pode falar. E se não me falha a memória, eu acho que ele tem mais propriedade sobre o assunto, mas eu acho que a Nádia também ela teve uma boa contribuição para que fosse entregue as cestas básicas pela rede municipal, né, para as pessoas com tuberculose. Naquele momento, eu não lembro se naquele momento a distribuição de cesta básica ela já estava sendo mais efetivas, né, ou ainda estava patinando. Mas as pessoas em TDO, né? Das pessoas com TDO, mas depois eu acho que isso teve uma efetividade muito maior, até por conta dessa contribuição mesmo. Né? Com certeza. A articulação sociedade civil e gestão sempre se deu muito aqui, né, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, e essa discussão, esse debate sempre foi muito importante. No município, muito mais que no estado, né? No estado, eu diria mas muito em função começou com o comitê do depois, comitê, né? Exato, isso que eu ia falar, enquanto comitê, né? Tanto que houve uma contribuição muito grande, né, da Nádia Faraone, e eu participei também muito nesse processo para a criação da Frente Estadual, né, de controle da tuberculose na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Inclusive,
a elaboração dos 2 projetos-leis que ainda estão ali, aguardando a aprovação, que é o projeto-lei 890, que fala da questão da segurança alimentar, que solicita, não é solicita, essa nunca é a palavra certa, que exige, né, o direito, né, que exige a garantia da segurança alimentar para aqueles que estão em tratamento da tuberculose, aqueles que foram impactados, acometidos, afetados pela tuberculose, tanto quanto a PL 891, que é a garantia do transporte gratuito, né? Transporte público gratuito, para que ele possa ir e vir da sua casa para vários serviços de saúde que possa dar continuidade ao tratamento da tuberculose. Né, hoje, assim, realmente, até estou contente que a gente está homenageando a Nádia, né? Ai, a gente está chorando. É verdade, né? Porque a gente começa a falar da rede, né? A gente tem que falar do protagonismo que a Nádia teve esse tempo todo na rede. Na verdade, eu acho que não tem como falar sobre tuberculose, né, na última década, pelo menos, sem falar de Nádia. Né? A Nádia ela tem um papel ali fundamental na construção de algumas políticas e também na construção da rede, né? da participação da sociedade civil no enfrentamento da tuberculose, né? Isso pensando nas 3 esferas. Então, acho que não dá para a gente falar sobre tuberculose sem a gente fazer esse resgate mesmo, né? De como que foi a participação dela e a atuação dela nesse processo todo. Sim. Exato. Não, é importantíssimo porque também a rede, ela já nasce com um discurso, né? Com esse discurso de multissetorial, né? SUS e SUAS, né? Porque até então a gente só falava no SUAS, né? O SUAS, a saúde, e a rede já veio com essa história, falou assim, não, o SUAS também é importante, o SUS é importante, claro, o Sistema Único de Saúde é importantíssimo, no tratamento, no diagnóstico, na prevenção, mas o SUAS também é importante, né, quando a gente fala em proteção social da pessoa que está lá, não tem onde morar, não tem onde comer, não tem como pegar o ônibus, não tem como fazer o tratamento, então não vai adiantar você ter toda essa disponibilidade no SUS e o SUAS não garantir que a pessoa tenha uma qualidade de vida digna, né, por meio da proteção social para terminar o seu tratamento, né? Então, a rede já começa a pautar isso em 2005, e que o próprio movimento de AIDS começa a pautar isso já, enfim, lá para o 2010, essas coisas que vai começando a pautar, mas a rede já coloca, inclusive, no seu estatuto, né, de fundação, que um dos objetivos é essa intersetorialidade, né, não sei nem se está multissetorialidade no estatuto, mas eu lembro que está ou uma coisa ou outra entre SUS e SUAS, né? Então é importantíssimo a gente destacar isso, né? A rede já nasce com esse objetivo de articular e de proteção social de verdade, SUAS, moradia, transporte, educação, lazer, né? Já com esse entendimento de que a saúde só não dá conta das doenças negligenciadas, você tem que ter realmente uma questão de proteção social. Né? Muito legal isso, para as pessoas entenderem um pouquinho como que a gente nasce enquanto movimento social, né? Enquanto que a rede se articula enquanto movimento, enquanto protagonista de políticas públicas, não só no estado de São Paulo, mas no país, né? Que depois também surge, já existia a parceria brasileira contra a tuberculose, né? Que é um espaço de articulação onde tem sociedade civil, gestão, profissionais, academia, setor privado, né? E a gente também vai fazer parte da parceria brasileira, levando essa discussão para dentro da parceria brasileira, né? E a parceria brasileira também incorpora essa discussão, e essa discussão que deu origem hoje, né? Esse ano foi aí, em fevereiro, foi lançado o Brasil Saudável, cujo o protagonismo é todo da tuberculose, né, nessa discussão. Né? O Brasil Saudável, lançado pelo Ministério da Saúde em fevereiro, que vai ser coordenado pelo CIEDS, que é o Comitê Interministerial, né, como é que é? Comitê Interministerial... No enfrentamento das doenças de determinação social.
Exatamente, né? Então, olha quanto tempo. Isso foi realizado, né, em fevereiro de 2024. Né? A gente já vinha discutindo isso desde 2005. Olha quanto tempo, né, para a gente chegar numa proposta mesmo, né, e conseguir que o governo realmente, né, agora também é uma parte só, né, porque agora falta os estados e municípios assumirem esse compromisso, né. Mas, enfim, eu já estou adiantando o bonde aí, eu não queria fazer isso porque era só para destacar um pouquinho como nasce a rede, como é que a rede se consolida, como é que é? Se Consolidou. consolidou, enfim, vocês entenderam. Enquanto protagonismo nesse advocacy que a gente faz, né? Eu só queria lembrar, quando você traz essa questão da parceria brasileira, que a Rede Paulista assumiu a coordenação executiva no momento, né? Por um bom tempo. Por um bom tempo, assumiu a coordenação executiva da parceria brasileira Stop TB, que foi importante naquele momento, né, para os avanços, né, muitos desafios. A Nádia Faraone, então, na coordenação, ela enfrentou, mas, assim, muitos avanços se deram nesse período. Pois é, exatamente. Bom, e aí depois, em 2009, a rede ela se torna uma instituição, porque a gente não tinha, né, de 2005 a 2009, ela foi abrigada em algumas organizações, muito dentro da Ação e Cidadania, depois dentro do próprio GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção de São Paulo, para poder ter projetos, poder, enfim, fazer algumas atividades, e em 2009 ela se torna realmente, né, uma instituição, né, com CNPJ, com estatuto, tudo direitinho, para poder, enfim, para poder, inclusive, participar de representações nos estados, em nível nacional e até em nível internacional, né? E aí a gente começa com os nossos projetos, né? A rede já teve vários projetos com relação à tuberculose, né? Projetos desenvolvidos aqui no município de São Paulo, projetos desenvolvidos em Franco da Rocha, no sistema penitenciário, projetos desenvolvidos em Guarulhos, né? Enfim, vários projetos, e todos os projetos que falavam assim, olha, dá certo se a gente fizer isso, né? Eu lembro muito bem do projeto de Guarulhos, que era o Semeando, acho que o Semeando Oportunidades, alguma coisa assim, que era um projeto de 2010, 2011, e que era um projeto que falava exatamente isso, devemos, né, a proteção social, se o usuário tiver a proteção social, ele chega até o fim do tratamento, né? Se ele não for abandonado, ele, né, que é essa ideia de o usuário abandona o tratamento, não, né? Se ele não for abandonado, ele chega até o fim do tratamento. Ele chega até o final. E esse projeto de Guarulhos foi muito legal, porque foi um projeto bem trabalhoso, né? Porque a gente tinha que sair aqui, principalmente Nádia, Célia, que não pode estar aqui hoje com a gente, né? A gente saía e ia para a unidade, tinha umas unidades, né, pilotos de Guarulhos, básicas de saúde pilotos que a gente escolheu, que foi um projeto financiado pela OPAS e mais alguma outra organização que eu não me lembro agora, e que era isso, né? Era pegar os usuários em situação de vulnerabilidade social mais grave, nem era para pegar todos os usuários mais graves e levar até o Centro de Referência de Assistência Social, até a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Transporte, mostrar para ele que ele tinha direito àquilo, não sei o quê. Não só encaminhar, mas levar, mostrar o caminho, falar, fazer a referência, contra-referência com a unidade, né? E quase todos os usuários, acho que 99% dos usuários que a rede acompanhou, chegou ao fim do tratamento. Teve algo. Assim, são todos, e na maioria dos projetos da rede, todos foram projetos que a gente pode chamar de experiências exitosas, né? Todos os projetos, eles tiveram, foram pilotos, né, algum deles, e todos eles tiveram experiências exitosas, né? A gente teve, mais recentemente agora, né, no final do ano passado, a gente finalizou um projeto de mobilização social de TB e HIV, onde a gente teve, assim, que foi um projeto diferente de todos os outros, né, que a gente organizou, e até por conta da pandemia,
a gente começou a reformular a forma que a gente estava atuando, né? Porque a gente sempre gostou e sempre foi a campo fazer rodas de conversas, enfim, com as pessoas em diferentes territórios, né? Tanto na fundação, tanto no sistema penitenciário, quanto em comunidades locais, enfim. E aí, por conta da pandemia, a gente estava com um projeto, né, com essa perspectiva de fazer rodas de conversa em diferentes lugares da cidade de São Paulo, enfim, sobre a temática de tuberculose com infecção TB-HIV. E aí a gente teve que mudar por conta da pandemia e reorganizar para as questões mais digitais, né? Então, para ter um alcance um pouco maior, né? Porque acaba até saindo também da jurisdição ali da cidade de São Paulo. Então, a gente tem pessoas que acessam de diferentes lugares, não só do país, mas do mundo, né? Então... Pois é. Pois é, você vai mostrar esse projeto, mas antes de você mostrar um pouquinho os dados desse projeto, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, eu acho que a Iri também falasse um pouquinho da formação do comitê e como a rede participou dessa formação do comitê, né? Porque eu acho que a rede foi também uma peça-chave na formação do comitê, né? Tanto é que a rede é até hoje vice-presidente do Comitê Estadual de Tuberculose, né, Iri? Isso é importante lembrar, né? Que a sociedade civil ocupa o espaço da vice-presidência do comitê, e aí a Rede Paulista, sim, se segue há 17 anos, né? E aí é importante dizer que o comitê foi formado, na verdade, anteriormente, como Comitê Metropolitanos, né? Foram 11 comitês metropolitanos no país que foram criados em função do projeto Fundo Global Brasil, né, que é um projeto com financiamento de várias fundações, Bill Gates e outros vários países, dos países desenvolvidos, né? E aí é um projeto que financia ações e estratégias inovadoras no enfrentamento da tuberculose, HIV/AIDS e malária. E aí este projeto chegou no Brasil na verdade, a gente fala 2007, mas teve todo um processo anterior, né? Nos anos anteriores. Um processo longo, de quase 2 anos. Longo. A execução se iniciou em 2007. Né? Então, foi quando também se criou o comitê com essa proposta que seja um espaço... a gente fala hoje multissetorial, mas era um espaço intersetorial. A participação da sociedade civil era exigida nesse espaço, né? Não era um espaço só de gestão. Então, se formou, e aí a Rede Paulista teve este papel fundamental para que isso realmente desse o start, né, na formação, tanto que a gente existe até hoje, né? Ficamos muito preocupados com a finalização do projeto, que se deu em 2012, né, como que isso ia se dar, e aí a gente se mantém, né, 2012, se mantém, 12 anos após a finalização do projeto Fundo Global, a gente se mantém firme, tentando se manter. Firme, a gente vem tentando se manter. É importante falar, já que você falou nisso, só para dar um toque aí para a galera que está nos assistindo, naquela época eram 11 comitês. 11 comitês metropolitanos. Né? Depois da saída do Fundo Global, que terminou em 2012, o projeto do Fundo Global, a maioria, os estados assumiram os comitês, se tornando comitês estaduais, e hoje acho que já está em quantos comitês, Eri? 17? 17 comitês. 17 comitês estaduais. Estaduais, e alguns municipais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o comitê em Ribeirão Preto, comitê municipal, sim. Né? A gente teve o comitê da Baixada Santista, que, enfim, não está funcionando mais por outras questões, enfim, de questão de articulação política, de infraestrutura da Baixada Santista. E que teve... A gente ficou o tempo todo cobrando para que ele se reorganize de novo, né? E o que o da Baixada Santista teve uma grande articulação da Nádia, né? Para que Baixada Santista e Mata Atlântica, né? Na época era Costa da Mata Atlântica. Costa da Mata Atlântica, isso. Mas não pegou muito Costa da Mata Atlântica. Não pegou muito, Baixada Santista. Mas é isso, né? Eu acho que teve uma participação ali dela, né? Nessa construção do comitê na Baixada. Sim. E que aí também, a partir do momento que ela também se afasta um pouco, né? Desse comitê, ele também vai perdendo ali o seu rumo também, né?
E aí as pessoas eu não acho que conseguiram dar foi, e também continuidade. teve a história do fim do Fundo Global, porque o Fundo Global Sim, financiava várias ações, né? sim. O Estado, né, tomou para si a coisa a Secretaria de Estado de Saúde tomou para si, que na época da Vera Galese, né, da doutora Vera Galese, que era coordenadora do programa estadual, tomou para si a questão do comitê, né, e articulou o comitê dentro da Secretaria Estadual. Na Baixada foi diferente porque dependia de vários municípios, né? São acho que quantos? 7, 8, 9 municípios. 9 9. municípios. 9 municípios. Então, 9 municípios assumir isso, Não enfim, ia. ou era o município, né, de Santos, que é o maior de todos, que é o que eu acho que teria mais condições de assumir, de fazer um comitê, até por conta Não só do maior por questão geográfica, mas também maior do PIB, né? Porque o PIB Isso, de Santos é exatamente. o maior de Porque os outros quase municípios de tudo todo o vivem ao estado. redor, né? Por isso Só que perde para São Paulo. exatamente. Então, não conseguiram se articular por conta disso, né? Mas a gente ainda vai conseguir articular um. Sim, sim. A perspectiva se mantém, né? E Sim. aí a gente teve, depois, quando terminou, a gente formou a Rede Brasileira de Comitês, no qual hoje a gente faz parte, enquanto comitê estadual, a rede, né, sempre fazendo parte da rede de comitês enquanto sociedade civil, né, porque o comitê é aquela coisa, sociedade civil e gestão, né, sempre compartilhando os mesmos espaços, né. Enfim, é várias histórias, né, além da parceria brasileira que a gente faz parte até hoje, né, a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, que é a representante do Stop TB aqui no Brasil, né? A gente também faz parte, né? A rede também tem assento na Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, que é a Rede TB, que hoje é uma importantíssima espaço de articulação política para pesquisa em tuberculose, né? Que também começou né? igual a rede, e agora se tornou uma organização parceira nossa, muito grande, a gente trabalha junto com eles, a gente, inclusive, faz parte da área de mobilização social, e a gente, né, e a rede, né, Nádia fazia, depois Nádia passou para mim, e a gente pautando o tempo todo a importância da pesquisa em tuberculose e da sociedade civil participar da formulação de pesquisas em tuberculose no Brasil. Né? Não foi uma coisa fácil, porque articular com pesquisadores, com universidade é bem difícil, mas a gente, nos últimos anos, tem conseguido fazer bastante sucesso nessa área. Né? Tanto é que a gente também participou da formação do CCAP-TB Brasil, que é o Comitê Comunitário de Acompanhamento em Pesquisa, né? Que não é uma ONG, mas é um espaço comunitário muito parecido com a Parceria Brasileira, né? Mas que só tem a Parceria Brasileira é mista, né? Tem gestão, tem sociedade civil, né? Tem academia. O CCAP não, o CCAP tem só sociedade civil, representantes da sociedade civil, que articulam e fazem advocacy para a participação cada vez maior da sociedade civil no acompanhamento de pesquisa de tuberculose. Então, veja só, a coisa ela começou lá nos 2000 e pouco e foi crescendo, e hoje a gente toma um espaço muito grande, né? A rede tem uma visibilidade muito grande, né? Eu acho, né? E nos últimos anos, como o Pierre ia falando, essa questão, por exemplo, né, do projeto que a gente teve que transformar, né, né, a gente só voltando em 2019 a gente apresentou um projeto na coordenação municipal aqui de São Paulo, na coordenadoria de HIV/AIDS, né, que na época era programa de HIV/AIDS e que foi a primeira vez que a gente conseguiu um projeto financiado pelo município, né? De fazer rodas de conversa, discussão, coisa e tal. Aí veio a pandemia, a gente teve que mudar todo o projeto no primeiro ano, no primeiro semestre, a gente teve que mudar todo o projeto, foi um grande desafio para nós, né, Pierre? E aí a gente, de repente, mudou, transformou quase todas as atividades online, e aí que a gente começou a fazer podcast, que a gente começou a fazer live, enfim, e por um lado, isso foi muito bom, porque isso proporcionou uma visibilidade muito grande da rede, né? Depois o Pierre vai mostrar aí alguns dados para a gente, que é bem legal,
né, proporcionou, porque a gente começou a conversar sobre tuberculose com várias pessoas, né? Especialistas, médicos, sociedade civil, outras ONGs, né, pessoas afetadas pela tuberculose, né, de uma linguagem mais palatável, né, sem ser aquela linguagem de estar ensinando as outras pessoas, não. É tipo isso que a gente está fazendo agora, né? Tipo um bate-papo, né? E a gente começou a levar essa discussão, uma vez por mês fazer um podcast, fazer uma live, e isso foi tomando uma proporção bastante legal, porque as pessoas foram, né? Começaram a assistir, a gente abriu um canal no YouTube, a Facebook, as pessoas começaram a assistir, começaram a dar feedback da importância, começaram a participar, a gente falou assim, olha, vocês não vão convidar o pessoal para participar, não sei o quê, né? E também nessa pegada de visibilizar também a experiência de outras pessoas, né? Então, isso foi, por um lado, foi bastante desafiante na época, porque, enfim, a gente teve toda a questão da Covid, né? Depois, né, a passagem da própria da Covid também, né, foi um baque para nós, mas foi um desafio que deu certo, né? Não, o que eu ia falar é que foi um desafio para nós, porque a gente não dominava as questões das redes, né? Então, tanto de fazer live, de fazer podcast, de fazer, enfim... Eu acho que a gente foi bastante cara de pau, né? Foi muito cara de pau, né? Porque a gente conseguiu... Foram ousados. Fomos muito ousados, porque a gente conseguiu trazer uma outra dimensão, né? Para pro projeto naquele momento, que era um projeto onde a gente ia atender ali no máximo umas 100 pessoas, né? A gente ia lidar, atender, capacitar, formar, roda de conversa, enfim, de no máximo 100 pessoas. E com esse projeto, né, que essa mudança por conta do Covid-19, e a gente ter que ir para as redes sociais, né, ir para a internet como um todo, né? Eu acho que isso também nos possibilitou a explorar esse outro espaço que a gente não explorava tanto, por N questões, e aí a gente foi ali aprendendo, errando juntos e fazendo as coisas acontecerem, né? Então, acho que foi bem positivo, até por um lado, né, a Covid-19 por ter tirado a gente da nossa zona de conforto. Isso realmente é verdade, né? A gente teve que sair da zona de conforto para reinventar, porque a gente tinha um projeto na mão, e a gente tinha que fazer alguma coisa com aquilo, agora, né? Porque não dava para devolver. Agora, uma coisa boa que eu acho que foi naquele momento é que a gente tinha um projeto na mão com recurso X e a gente podia fazer o que a gente quisesse, porque a gestão também não sabia o que fazer, né? Como dar conta do processo. Isso então, exigiu uma criatividade grande de vocês. Existiu uma criatividade e por outro lado também foi bom porque o financiador também estava aberto para o que a gente quisesse organizar. Então, acho que foi um processo muito positivo nos dois pontos, né? Porque a gente pôde ousar, né? E, por um outro lado, também tinha um financiador que não estava nos limitando a nossa ousadia. Então, se vocês querem fazer isso, então façam isso, vamos ver o que vai dar, e aí depois a gente vê como faz lá na frente. Mas, então, a gente conseguiu ir fazendo várias coisas, né? E muitas das coisas que a gente continua fazendo hoje foi por conta desses acertos e erros, né? E reaprendizagens e aprendizagens nesse período aí. Então, acho que foi muito importante, né? Essa sensibilidade também da coordenação municipal, né? Frente a uma pandemia que a gente não sabia onde ia dar, quando ia acabar, se ia acabar, enfim. Aí depois vem a passagem da Nádia também, que já deu uma certa desestabilizada também na gente, né? E por um lado desestabilizou, por outro lado reforçou para a gente continuar nessa trajetória, né? Então, acho que a gente teve ali alguns momentos que foram importantes para a gente construir esse processo e chegar até aqui, né? Verdade, ótimo, isso é verdade, né? Foram vários desafios. Bom, a gente, enquanto movimento social, enfrenta vários desafios o tempo todo, né? O tempo todo. E aí, sim, eu e Pierre talvez tenham um pouco mais de experiência que Eiri, que veio da gestão, mas a gente que nasceu no movimento social, né? A gente tem o tempo todo desafios. Eu acho que é por isso essa ousadia que a gente tem, né? Porque a gente, vamos usar, porque se não ousar, né? Se não
vamos arriscar, porque se não fizer isso, a gente não emplaca, né? Então, acho que a gente meio que aprendeu isso, né, com a nossa vivência, Pierre. Não sei se você concorda. Eu vivi muito isso na época do GAPA, quando eu, né, trabalhava no GAPA, porque eu vim do movimento AIDS, nasci lá no início da década de 90, né? Então, aprendi muito isso. E quando eu vim para a tuberculose, enfim, você veio com uma bagagem, mas aí você tem uma outra questão, que a tuberculose é diferente da AIDS, né? Então, enfim, claro que tem pontos em que ela se cruza com uma co-infecção TB-HIV, com certeza, né? Mas aí você tinha que reinventar mais ainda, porque a AIDS, ela sempre teve uma visibilidade muito grande, né? Com exceção agora dos últimos anos, mas lá, ainda nos anos 2000, a AIDS tinha uma visibilidade muito grande, né? A tuberculose nunca teve visibilidade. Né? As pessoas sabiam alguma coisa de TB e, bom, até hoje as pessoas, quando a gente fala que trabalha com tuberculose, dizem assim, mas tuberculose existe ainda, né? Então a gente tem que explicar, né? E que morrem 1 milhão de pessoas e todo mundo, todo ano procurando tuberculose, só no Brasil são mais de 70 a 100 mil pessoas, coisa e tal, enfim. Então, é isso, né? Eu acho que se a sociedade civil não ousa, não se arrisca, né? Não se joga, a gente continua na mesmice, né? E é assim, né? Com a cara e com a coragem. Mas eu penso, Veloso, assim, primeiro eu pactuo muito com essa sua fala, né? Que eu acho que por ter vindo, né? Por ter sido criado, digamos assim, né, no movimento social, movimento LGBT, de direitos humanos, de HIV/AIDS, tuberculose, enfim, eu acho que isso nos possibilita a tentar sair um pouco da caixa, né? Por mais que em alguns momentos a gente tem que entrar na caixa para discutir temas específicos. Sim. Mas eu acho que esse processo, eu acho que ele contribuiu muito, porque é isso, né? A todo momento a gente estava convivenciando ali diferentes experiências, né? Diferentes situações, e que sempre estava borbulhando ali na nossa cabeça, e a gente sempre pensando em estratégias diferentes, né? Para lidar com aqueles enfrentamentos. E aí, num contexto de gestão, é um pouco mais complexo, né? Porque a gestão ali, ela tem um resultado que é aquilo, e aquilo não pode sair muito daquilo, né? Em momentos bem pontuais ali que dá para fazer, ou que tem abertura para fazer algo diferente, né? Mas na saúde é muito mais complexo fazer algo diferente, porque é sempre tratar o que já está colocado, né? Nunca pensar na prevenção, né? A gente pensa muito pouco na prevenção, por mais que isso seja um dos principais princípios ali do Sistema Único de Saúde. Mas a gente pensa muito pouco na prevenção, a gente trabalha muito mais na questão da doença, né, no problema atual, que é a doença, não pensando a longo prazo no contexto de prevenção, enfim. Então, acho que para a gestão a gente tem uma dificuldade um pouco maior de fazer esse movimento, que é diferente do movimento social, porque o movimento social a gente não trata ninguém, né? A gente não está ali, a gente acompanha algumas pessoas, né? Mas é um acompanhamento mais no campo social, de garantia de direitos, enfim, do que no sentido hospitalar mesmo, né? No sentido médico. E aí a gente consegue ter um pouco mais de ousadia para fazer algumas intervenções. E até porque também não tem algumas forças, né? Porque dentro da gestão do Estado, né, você tem muitas forças ali forças conservadoras, contrárias, muitas outras questões. No movimento social... Pode terminar, desculpa. Não, então, pode terminar. No movimento social você tem uma facilidade um pouco disso, né? Não que você não tenha força contrária, não que você não tenha forças conservadoras, porque isso também tem, mas você tem uma quantidade menor, e você tem uma possibilidade muito maior de criatividade, até para conseguir recursos em outros lugares, né? Conseguir até recurso mesmo público para pensar em outras intervenções, né? Eu lembro, uma vez quando eu estava na Parada ainda, na Estação da Parada, a gente fez uma campanha bem ousada de prevenção a IST, mais focadamente no HIV, e que a gente trabalhou a questão do símbolo religioso, né? O nome da campanha era Nem Santos te Protege, use camisinha. Esse era o nome da campanha, e tinha modelos em poses consideradas religiosas. Enquanto movimento social, a gente pôde fazer isso. Claro, a gente foi processado, né? O arcebispo entrou, bateu o pé falando que não ia pôr os banners na Paulista. Enfim, teve todo um arsenal ali, mas a gente conseguiu colocar a campanha na rua. Depois a gente foi receber o processo. Depois a gente foi lá responder o processo, fomos processados, enfim, é sempre assim. Mas é isso, a gente teve uma facilidade de acontecer. Se fosse no poder público, primeiro que essa campanha não teria nem sido pensada, né? Tá aí a campanha
das putas, né, que até o departamento quase todo caiu por conta da campanha das putas, né, de prevenção, enfim. Departamento de AIDS do Ministério da Saúde. Pois é. E aí, então acho que é isso. Acho que para o movimento social ele tem uma certa facilidade de sair da caixa, de sair do óbvio. Né? Para o governo é um pouco mais complexo isso acontecer por conta de diferentes questões ali, forças políticas, questões religiosas, enfim. Né? Uhum. Nisso que eu ia resgatar a importância da articulação dessas parcerias, né, da sociedade civil com gestão, academia, pesquisa, né, que o Veloso traz, e eu queria até pegar essa carona da pesquisa, de dizer o quanto esse espaço, não sei se é instituição da Rede TB, né, propiciou a entrada da sociedade civil para acompanhar aquilo que nunca foi acompanhado, né, de estar junto, no mesmo espaço, numa webinar, com pesquisadores falando sobre vacina, né, sobre a vacina da tuberculose, né, quando esse ano, 2024, o 7º Fórum Internacional da Vacina vai ser aqui no Brasil, não é à toa, né? O protagonismo que o Brasil retomou em 2023 com esse governo, né, que ele consegue retomar o protagonismo na saúde, na tuberculose, e essa importância dessa parceria, onde a sociedade civil consegue sim ocupar esses espaços, né? Então, essa parceria, essa articulação, gestão, academia, sociedade civil, é de fundamental importância. E aí eu queria também trazer, você vai apresentar agora, falar um pouco do seu projeto, Não, vamos mostrar, Pierre, agora o projeto. Deixa só uma noção. Que vocês entram na questão desse mundo digital, né, que meio que fizeram vocês criarem essa ousadia, né, em 2019, 2020, e aí eu queria que quando você falasse um pouco do projeto, falasse também um pouco ao mesmo tempo que a tecnologia traz essa amplitude que você fala, né, a nível nacional, internacional, que te propicia a levar informações adequadas, ao mesmo tempo, inclusive trabalhando sobre a questão do preconceito, discriminação, estigma, porque enfrentar a desinformação, você enfrenta, né, a discriminação, tem também o outro lado da história, né? Como é que fala? A circulação de informações incorretas. Então, eu queria que você falasse um pouco também disso, quando você for apresentar esse projeto que vocês continuam desde 2019, terminou mas continua com outros projetos. Eu acho ele, até antes de colocar aqui a apresentação, a internet, né, eu não gosto dessa expressão, mas ela é meio que terra de ninguém, né? Pelo menos por enquanto. A gente está tendo aí algumas iniciativas, né, que vai controlar um pouquinho melhor, porque as pessoas acham, na verdade, que é terra de ninguém. Apesar de não ser, tem como ir atrás, saber quem fez algo que não devia, mas a gente ainda não sabe utilizar direito a internet, né? E aí eu acho que é isso, ao mesmo tempo que ela tem esse contexto de desinformação, ela tem também um contexto informativo, né, onde possibilita e facilita muitas coisas, né? Quem diria que a gente estaria só colocando uma palavra no Google e ele estaria fazendo já um histórico de muitas coisas, né? E de muito passado até. Então, antes disso a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar 500 livros, ver qual é o significado daquela palavra, se é aquilo mesmo que a gente queria ou não quer, enfim. Então, acho que assim, a internet ela veio justamente para nos ajudar a pensar diferentes formas, tanto de educação como de sociabilidade, né? Hoje, muitas pessoas utilizam diferentes aplicativos aí, diferentes meios de comunicação, de sociabilidade ali, dentro da internet, através da internet, né? Então, acho que a gente pensar na internet como potencial da gente pensar em diferentes campos e questões, né? E mesmo a gente sabendo que pode ter a desinformação, que pode ter fake news, que pode ter pessoas querendo utilizar aquilo que você fala de uma forma completamente errada ou equivocada. Mas eu acho que tem uma parcela da população que acessa
a internet de uma forma completamente diferenciada, né, e mais no contexto mesmo de se informar, de saber o que está acontecendo, de conhecer pessoas, enfim. Então, acho que eu acho que a gente tem esses dois pontos que eu acho que é super válido e a gente precisa, de fato, falar sobre, até porque a gente está vendo aí, né, como foi 2018 no processo eleitoral, né, 2022 também é a mesma coisa no processo eleitoral, as pessoas utilizaram muitas redes sociais, né, para desinformar as pessoas, em vez de informar, né, de uma forma correta, mas sim informar através de fake news, através de notícias falsas e muitas outras coisas. Então, e aí eu acho que é isso, né? A gente vive em um momento que é muito imediatismo, né? Então, a gente vive em uma sociedade que está muito imediatista. Então, quanto mais rápido, quanto melhor, quem vai fazer primeiro, enfim, quem vai sair na frente. Sim. E aí, esse sair na frente, esse ser o primeiro, enfim, às vezes acaba comendo algumas bolas ou passando alguma informação que não deveria passar, né? E que eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa pensar em algum momento de como trabalhar a internet nesse contexto mais educativo mesmo, né? Em vez das pessoas só utilizarem de uma forma recreativa, mas utilizarem muito mais para a forma educativa, né? E que eu acho que é esse o intuito do projeto que a gente está hoje, né? Com projeto de informação e de educação no contexto da tuberculose, através de cursos, enfim, que vai ser ministrado pela internet. Então, acho que a gente vem já desde 2019, né, pensando e fazendo coisas para trazer essa informação de qualidade com conteúdo, né, para as redes, não só na internet, mas no aplicativo de áudio também, com os nossos podcasts, né, no YouTube também, com lives e vídeos. Então, todos os nossos materiais, desde 2019 até agora, sempre foi também, né, focado na internet, mas também pensando nas pessoas, fazendo rodas de conversa, fazendo discussões com grupos, né? Sempre a gente é convidado para ir fazer alguma roda de conversa com algum grupo de profissionais, né? Até para trabalhar essa questão de estigma, preconceito, acolhimento, né? Adesão, e várias ações aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Eu não vou passar por todas elas, porque é uma apresentação bem extensa, assim. Mas vou passar só em alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro que esse projeto especificamente que eu estou apresentando, ele finalizou, né? Ele iniciou em 21 de dezembro de 2021 e finalizou no dia 21 de dezembro de 2023, né? E era um projeto, né, que era ações colaborativas, mobilização social TB-HIV, e que teve esse financiamento aí da coordenação estadual, da coordenação municipal de ST e AIDS da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, né? E o objetivo era justamente esse: promover ações de orientação, informação, educação e comunicação sobre TB com infecção TB-HIV para as pessoas vivendo com HIV, organizações da sociedade civil e outras populações em situação de vulnerabilidade para a infecção do HIV e da tuberculose. Então, o foco do projeto era para essas populações, né? E aí aqui foram algumas atividades que a gente desenvolveu, então teve rodas de conversa, teve live podcast, teve produção de 2 vídeos, né? Um vídeo falando sobre infecção latente por tuberculose e outro vídeo falando sobre co-infecção TB-HIV. Realizamos um seminário de mobilização social com foco em advocacy e controle social, até porque a gente acredita, né, que é através do controle social e do advocacy que, de fato, a gente vai conseguir instrumentalizar e criar políticas públicas mais efetivas, né, e que garantam, de fato, o direito das pessoas que estão sendo atendidas ali, independente de qual seja a sua patologia, mas nesse caso aqui específico era sobre tuberculose e com infecção TB-HIV. Aqui foram algumas rodas de conversas, né, que a gente participou, enfim, então a gente fez rodas de conversa tanto com o pessoal esqueci o nome agora, do CRD, né, Bruna Vermont, lá no centro, com a população LGBT, fizemos com profissionais de saúde, enfim, fizemos com diferentes atores aí, né, que ainda algumas... Aqui a gente foi fazer uma atividade lá na UNAS, né, no Heliópolis, que é uma outra instituição também que trabalha lá, eles têm uma rádio comunitária, então a nossa roda de conversa foi através da rádio comunitária, que a gente fez um processo meio que de entrevista, os ouvintes mandavam perguntas, a gente respondia, então foi bem interessante ali esse momento com a rádio. Aqui são algumas outras atividades que a gente fez, né, aqui são as
as rodas de conversas que a gente fez, né, no decorrer do processo. Então, a gente pactou ali 122 pessoas, né, que foram atingidas pelas rodas de conversa nesse período de 2 anos. Aqui é mais rodas de conversas que a gente realizou. Aqui também. Aqui são os temas das nossas lives, né? Então, aqui em 2022 e 2023 a gente fez diferentes lives com diferentes populações, né? Com profissionais também da área da saúde, da área de direitos humanos, né? Com ativistas, né? Aqui ainda sobre as lives. Eu vou só falar aqui. Aqui são as nossas redes, né? Então, a gente tem a nossa página no Facebook, né? E aí, se quem estiver nos assistindo aqui ou nos escutando, depois podem seguir também a gente, né? Lá no Facebook. No Facebook é Rede Paulista TB. A gente também tem um podcast, onde esse podcast a gente tem, eu não lembro agora exatamente quantas gravações do podcast a gente já tem, mas se não me engano é quase 25, 26, alguma coisa assim, podcasts gravados. Isso, então são 26 podcasts que a gente tem gravado com essa temática de TB, ou quando não é TB, é tema relacionado à saúde, né? E aí trabalha ali a questões de HIV também, enfim, ou a questão de direitos humanos, né? Ou a questão do SUAS. Então a gente sempre tenta, no podcast e na live, né? Na live tá no YouTube, que também é Rede Paulista. Nas 3 redes são Rede Paulista, TB, vocês encontram. E aí, em todas elas, a gente tem conteúdo falando sobre TB, HIV, determinantes sociais, direitos humanos, né? Então, sempre a gente está envolto desse tema, porque é um tema que, de fato, tem entrelaços, né? E a gente sabe também, por conta, de todo esse processo que a gente tem aí de desenvolvimento de ações com tuberculose, enfim, a gente tem visto que não tem como falar de tuberculose sem falar dos determinantes sociais, sem falar de outras vulnerabilidades sociais e de saúde, né, que pode impactar também na tuberculose, né. Aqui foi um seminário que a gente fez, né, no final de 2023, o ano passado, esse aqui é do ano passado, né, enfim, aqui é o seminário, que a gente também fez com diferentes atores, né, teve aqui a Raquel, que é a coordenadora municipal do programa de tuberculose, né, teve o programa de AIDS, teve o programa de a coordenação de AIDS do município, né, GST AIDS do município, a coordenação estadual também estava presente, o movimento social, né, através do MOPAGES, enfim. E a assistência social, viu? Acho que foi o primeiro evento que a Secretaria Municipal da Assistência Social foi, né, que a gente convidou e eles foram, né, com representações. Foi aí que a gente meio que fortaleceu a nossa conversa com eles, né? Sim, isso mesmo. Foi a partir desse momento aqui, no final de 2023, que a gente conseguiu uma aproximação um pouco mais próximo, né, da Secretaria de Assistência Social do município de São Paulo, onde a gente começou a fazer articulação, começou a fazer diversas intervenções para pensar na junção das duas políticas, né, tanto da política do Sistema Único de Saúde quanto da política do SUAS, né, do Sistema da Assistência Social. Então, só passar aqui mais um pouquinho, pegar uns dados que são mais interessantes aqui para a gente. Então, acho que aqui... não, está mais para frente. Eu acho que esse aqui é importante, né? É o meio de comunicação que a gente transitou com a tuberculose, né? Então, a gente levou essa temática tanto para jornais, para revistas, para rádio, né? Para as redes sociais, né? A gente fez panfleto, cartazes, enfim, fizemos diferentes intervenções de comunicação, né? E que foi parar em diferentes lugares aí, né? Tanto nas redes como nos serviços também, né? De saúde. A gente produziu 2 vídeos, né? Um vídeo é sobre co-infecção TB-HIV, prevenção e diagnóstico e tratamento. O outro vídeo é sobre ILTB, infecção latente de tuberculose. Né? Esses vídeos eles estão aqui, mas eu não vou passar ele. E aí depois... Não, o pessoal pode achar ele no nosso canal do YouTube. Tudo no nosso canal de YouTube. E aqui são os dados das redes sociais. Então, acho que esses dados aqui são os dados que são interessantes para a gente, né? Até por quê? Porque a gente teve um nível de alcance só nos últimos 2 anos, né? Com esse projeto específico, sem pensar todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2019, a gente teve ali 431
impressões, né, de pessoas que passaram pelo nosso conteúdo, enfim, ou fizeram alguma intervenção ali no nosso conteúdo, e 339 mil de pessoas que foram alcançadas com esses conteúdos que transitaram pela rede sobre tuberculose. Então, acho que esse dado aqui já é um dado muito importante para a gente, né, até porque as ações que a gente fazia até então, se a gente conseguisse impactar ali 1.000 pessoas durante um ano, era muito, né? Porque a gente muitas vezes não conseguia ter perna para impactar tudo isso, porque as ações eram muito pontuais e eram ações mais efetivas ali com as pessoas, né? Quando a gente mudou a estratégia e veio para a rede, a gente conseguiu alcançar muito mais gente, né? Então, tipo, a nossa rede, ela iniciou, né, com pouquíssimos seguidores e no final do ano a gente já tinha 2.430 seguidores, né, por um tema que infelizmente não é tão falado e não é tão atrativo também. Né? Então, acho que ter 2.430 seguidores nas redes, no Facebook especificamente, eu acho que ele traz muito disso que a gente queria fazer e estamos fazendo. Né? Aí aqui são as populações, né, por sexo, que mais acessam, né? Então já era esperado também que mais mulheres acessavam essa plataforma procurando questões relacionadas à saúde, mais especificamente sobre tuberculose, né? Então a gente, dos nossos seguidores ali, a gente tem 68% que são mulheres e 32% são homens, e aí aqui a gente tem por faixa etária, né? Que também é um outro dado, né? Que as pessoas um pouco mais velhas ali, as pessoas que têm mais interesse para lidar com esse tema, né? Aqui são o alcance através dos países, né? Então, claro, 97% é do Brasil, mas a gente também conseguiu acessar diversos outros países, né? Países não, aqui é de estado. Então, a gente conseguiu acessar ali vários outros estados, né? Então, 97% das pessoas alcançadas são pessoas que são da cidade de São Paulo, mas a gente também conseguiu passar pelas barreiras geográficas e ir para Brasília, para Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte, enfim. Aqui é do YouTube, né? Então, como que é a nossa visualização no YouTube? Então, de impressões, a gente teve 98 mil impressões e 18 visualizações, né? 18.500 de visualizações ali no YouTube, e que também a gente transcendeu a cidade de São Paulo e fomos para outras cidades aí do país. Aqui ainda é sobre o YouTube, né, no contexto gênero. Então a gente também teve um número maior de mulheres que alcançaram, né, que foram alcançadas, enfim, nesse projeto, né, nessas redes, com exceção aqui da idade de 18 a 24 anos, que teve um percentual maior de homens, né, que teve 20% nessa faixa etária. Todas as outras, as mulheres ganham só nessa faixa etária que teve mais acessos por homens, né. Aqui é nos streams de reprodução de áudio, né? Então, que reproduz o nosso podcast. Então, a gente teve 464 reproduções e 29 seguidores, né? Eu acho que essa questão aqui dos streams, né? Eles é um pouco diferenciado, porque os streams a gente conseguiu entrar um pouco mais na frente do projeto, né? E a gente também não conseguiu fazer muita divulgação do streaming, né? Porque a gente tem, que daí tem que pagar, é um outro contexto de impulsionamento, que é diferente das redes sociais. A rede social, ela acaba sendo, as redes sociais que eu digo, Facebook e YouTube, que eles acabam sendo um pouco mais orgânico, né? Aqui não, aqui a gente precisa mesmo que as pessoas procurem por essa temática para escutar esses temas, né? Lá já vai aparecendo como propaganda, aqui já não, já tem que produzir essa propaganda, né? Pagar essa propaganda. Aqui são os países, né? Então, 55% aqui são do Brasil, né? Que escutaram nossos streams, e tem pessoas de diferentes lugares, tem dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, da Argentina, da Rússia, de Moçambique, né? Do Peru. Então, a gente conseguiu também acessar essas pessoas nesses lugares, né? E que fala a língua portuguesa ou que entende a língua portuguesa, enfim. Mas conseguimos acessar ali, ou pessoas que são brasileiras que estão nesses territórios. Então, a gente conseguiu também ir para esses outros países, né? Sobre a reprodução nos times, né? De fato, a gente tem ali uma busca ainda de pessoas também mais velhas, né? A gente aqui é de 35 a mais de 60, que é o nosso público nos streams de reprodução de áudio, né? De gênero também no streaming, a gente tem uma quantidade maior de mulheres,
né, escutando, enfim, esse conteúdo. Enfim, esse aqui é um pouquinho do trabalho que a gente fez, né, lá com esse projeto que finalizou o ano passado, né. Pois é, né? Excelente, Tá muito bom, excelente. muito E você bom. vê uma coisa interessante, porque essa já é a segunda versão do projeto, né? Porque na primeira a gente não tinha as rodas de conversa por conta da pandemia, coisa e tal. E nessa segunda versão a gente resolveu incluir porque as pessoas pedem rodas de conversa. As pessoas é legal a coisa online, o podcast, o vídeo, as conversas todas, mas as pessoas gostam também da coisa da presença, que vá gente, que a gente leve papel, que a gente explique, que a gente converse, Uhum. assim, enfim, as pessoas gostam Até bastante. E até mesmo pra gente agora, nessa mesmo, né. versão atual, que a gente não tem mais rodas de conversa, que nossa, essa versão atual agora é educação, informação, enfim, fazer cursos rápidos, né? As instituições continuam pedindo rodas de conversa, e a gente vai, coisa e tal. Então, as pessoas gostam bastante dessa coisa da interação face a face. A convivência, o viver uma situação é muito melhor, né, presencialmente, né? Mas eu queria trazer uma questão em relação ao mundo digital, né? O que ela propiciou, né? Essa remodelação que o projeto fez, que vocês tiveram que fazer, eu sou da EJA, mas eu não participo deste projeto, o que o mundo digital propiciou primeiro. É assim, né? Não tem barreiras territoriais, né, Fié? É de São Paulo para o mundo. Seja a Rússia, seja o brasileiro que está lá, ou se é o russo que entende o português, assim, não tem barreira territorial. E outra, é possível mensurar. Por que eu trago a importância dessa mensuração, desse impacto causado, né, que é possível pelo mundo digital, né? Porque já no início do projeto Fundo Global, então eu estou retomando ali 2007, 2008, 2009, 2010, que eu ainda gestora, né, fazia parte de uma equipe do Programa Municipal de Controle da Tuberculose, no caso da capital de São Paulo aqui, e aí eu sempre sempre coloquei a importância de valorizar a sociedade civil e premiar a sociedade civil, né? Muitos programas têm essa questão de fazer premiações, né? No alcance das metas dos vários municípios, das várias regiões. E aí sempre era me questionado, mas como assim? Como é que a gente vai medir o impacto da ação da sociedade civil? Né? E aí eu dizia, gente, é uma coisa mais difícil de mensurar, é um trabalho ali, como dizia a Nádia Faroni, de formiguinha, está ali no dia a dia com as pessoas interagindo, levando a informação ali corpo a corpo. E aí, quando você agora traz essa questão, esses números incríveis, maravilhosos, né? Queria estar naquela época com esses números. Olha só como que a gente tem que premiar a sociedade civil. Lógico, a Rede Paulista foi premiada ainda quando eu estava na gestão, né? Lógico. Mas eu isso. acho, Eri, mas eu penso, acho que duas coisas, né? Eu acho que primeiro que nós somos uma sociedade, né, que é muito de estar junto, né? Então, quanto mais tempo a gente tem junto, tanto no contexto de sociabilidade quanto no contexto de formação, é na onde as pessoas acabam assimilando melhor o conteúdo que é transmitido. Né? Porque às vezes a gente está aqui na rede e a gente não consegue, as pessoas não conseguem assimilar o que a gente está dizendo, né? E quando a gente está presencial, isso tem uma facilidade, porque a gente, se precisar, desenha, enfim, faz diferentes maneiras para as pessoas compreender o que a gente quer passar. Mas, por um outro lado, a gente tem também algumas pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguem acessar esse conteúdo. Sim. Né? Então, por exemplo, nas nossas rodas, geralmente a gente vai para ocupações, né, para assentamentos, né, a gente vai para, enfim, para dentro de presídios, né, então a gente vai acessar pessoas em lugares que é de extrema vulnerabilidade e que muitas vezes a pessoa não vai ter acesso à internet, Sim, né, não vai conseguir acessar esse conteúdo. Então, por um lado, esse contexto internet, né, a gente consegue impactar mais gente, conseguimos, mas não conseguimos acessar o nosso público-alvo, que é a população que está em extrema vulnerabilidade e que provavelmente vai estar muito mais exposta para a infecção por tuberculose, né, pelo bacilo da tuberculose. Então, com certeza
um trabalho híbrido sempre será necessário. Sempre será necessário, eu acho que e é isso, né? Então, acho que ter esse momento, e aí foi isso que a gente voltou nesse último projeto, que eu acabei de apresentar, que a gente voltou com as rodas, porque a gente também sentia uma certa necessidade dessa troca, né? E as pessoas também pediam, porque elas não conseguem acessar esses outros conteúdos da rede. Então, acho que por isso que a gente voltou ano passado, esse ano a gente fez um pouco diferente, pode ser que o ano que vem a gente volta de novo com as rodas, enfim, a gente vai fazendo um mix, né, desses movimentos para a gente conseguir passar informação, informar e conscientizar o maior número de pessoas possíveis aí frente à tuberculose, né, e também para diminuir o estigma e a discriminação, não só frente à tuberculose, mas também frente ao HIV e às outras ESTs. Perfeito. Olha só, já passamos 1 hora de conversa, gente. Temos que terminar aqui. Eu tenho muita coisa ainda para falar, mas, gente, temos que terminar. Só antes de terminar, eu só queria retomar, ainda falando da Nádia Faraone, gente, porque não tem como falar da rede, falar do comitê sem falar da Nádia, e eu não quero chorar também. 2007, quando se iniciou o projeto Fundo Global, se criou o comitê. Então, a Rede Paulista, em conjunto com o Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose, desenvolveu uma grande ação para elaborar a cartilha do marco legal, que é como é que eu poderia dizer? É o marco, na verdade, de uma necessidade urgente de uma política multissetorial. Né? A Nádia falava, e ela escreveu isso, está na cartilha, que foi uma cartilha escrita a 200 mãos. Né? Então, assim, não vou falar mais. Não, a cartilha, inclusive, o Pierre não mostrou, mas ela foi reeditada na primeira versão do projeto. É uma cartilha, você falou muito bem, lá de 2007, mas em 2020 a gente reeditou ela, né? Assim, atualizou, coisa e tal, e ela está à disposição. A gente tem ela online, quem quiser pode entrar em contato com a gente através dos nossos e-mails, enfim, redes sociais, a gente envia ela, né? Fisicamente a gente tem poucas, porque como é uma cartilha, ela é cheia de desenhos, é uma cartilha com uma linguagem bastante acessível, né? Com figuras, coisa e tal, então é uma cartilha cara de se imprimir, bastante cara, né? Então, a gente não tem muitas mais dessas cartilhas na rede, a gente tem poucas, que a gente leva em alguns eventos, mas a gente tem a versão online, que a gente pode mandar em PDF para as pessoas que quiserem reproduzir, desde, claro, falando da origem da rede, pode reproduzir a informação, você tem que passar para frente, né? Não pode ficar parada. A última atualização da cartilha, né, ela foi em 2021. 2020, 2021 ali que foi a última atualização. Aí, no ano passado, a gente conseguiu fazer uma reimpressão só, mas a gente não atualizou. E aí é isso que o Veloso disse, né? A gente tem disponível nas redes, que as pessoas podem ter acesso, enfim, pode saber o que está escrito nela, quais são os direitos ali contidos, né? E tem essa versão impressa, mas é uma quantidade muito restrita, né? Limitada. Por conta do que é caro para fazer essa impressão, né? Do custo da impressão. É isso. É isso, né, gente? Eu tenho bastante coisa para falar, mas é 1 hora só, a gente não pode muito extrapolar o tempo, né, gente? Tá bom. Pierre, a gente quer agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Enfim, importantíssimo, acho que boas experiências, elas têm que ser divulgadas, né, para as pessoas, não para as pessoas fazerem igual, mas para incentivar as outras pessoas, outros movimentos sociais, a própria gestão, né, de criar novas estratégias a depender do território, enfim, de onde você está inserido, né, porque a coisa não é só repetir, né, a coisa é você entender o território que você está, o contexto político, socioeconômico, para você aí articular estratégias e parcerias. Agora, parcerias a gente sempre está abertos e abertas para fazer cada vez mais, né, Eri e Pierre? Enquanto rede, estamos aí abertos para colaborar nas parcerias que forem necessárias, né? Quer falar um último recadinho, Pierre? Não, eu queria agradecer, né, o convite, enfim, da gente vir aqui falar um pouquinho sobre a rede, né, apesar de todos nós aqui sermos amigos, colegas, enfim, trabalharmos juntos, mas eu queria agradecer e falar que está nas nossas mãos, né,
Está nas nossas mãos tornar o mundo um lugar melhor, né? Usando aqui um pouquinho da fala, da frase do Nelson Mandela, que é isso, né? Eu acho que a gente faz um pouquinho, né? Um pouquinho que cada um de nós faz já é um bastante, né? Para ter esse mundo melhor aí. E que ninguém muda o mundo sozinho, né? Então a gente precisa, de fato, de estar junto, da colaboração do outro, enfim, para a construção de um mundo cada vez melhor, ou no mundo que tenha o menos possível de desigualdade, né? Eu acho que acabar com todas as desigualdades, a gente, infelizmente, não vai acabar, isso é uma questão utópica, mas a gente diminuir essas desigualdades, né? Eu acho que é possível. E aí, todos nós juntos, enfim, nesse processo, acaba sendo um pouco mais fácil a gente conseguir chegar nesse objetivo, né? É isso aí, então, gente. Então, olha só, hoje a gente conversou com o Pierre Freitas, Pierre que é assistente social, né, membro, fundador da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, e que trabalha aqui junto comigo e com a Célia, que não pôde estar aqui hoje, infelizmente, por problemas de saúde, mas ela está melhorando, no projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à Coinfecção TB-HIV, esse ano, né, nessa versão, Mobilização Social, Educação, Informação e Educação, né? Bom, e sempre lembrando que essa é uma atividade do projeto A Comunicação, Saúde, Tuberculose e Coinfecção TB-HIV, que tem um apoio lá do Departamento de AIDS, Tuberculose, Hepatite Virais e Infecções Sexuais do Ministério da Saúde, né? E é um projeto do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose, né, Eri? Exatamente. Eu quero agradecer também ao Pierre pela participação, por mais que a gente seja amigos, colegas, sempre é bom poder ter esse espaço, ocupar esse espaço para compartilhar com todos, né? E é isso, agradecer a todos que estarão participando, ouvindo a gente e compartilhando com outros demais. Obrigada, gente. É isso aí. E além de seguir a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose no Facebook, no YouTube e nos principais plataformas de podcast que a gente tem, também sigam o comitê, tá? Dê o seu likezinho aí no nosso canal, segue a gente também tem Instagram, Comitê Paulista TB, né? A gente está sempre com uma novidade nova. Novidade nova é ótima, né? A gente está sempre com uma novidade aí, trazendo Super gente nova. legal para discutir. Enfim, e é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado vocês por terem assistido a gente até aqui. Até uma próxima, hein? Tchau, Eri. Obrigada, tchau, gente. Tchau, Veloso. Obrigado, tchau, gente. Pierre. Obrigada, Tchau, obrigada beijo. a todas, todos.